Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, que está oferecendo para nós essas palestras online todas as quartas-feiras, às 19h30 e todos os domingos, às 17 horas. Mas as nossas palestras ficam também à disposição de cada um de nós, né, no canal do YouTube do Centro Espírita André Luiz. Então, se por acaso a pessoa, né, não pôde assistir ao vivo, pode buscar depois no nosso canal, que vai estar à disposição. Todas as palestras estão à disposição no canal do YouTube, certo? Não, dando início aos nossos trabalhos dessa palestra, né, de hoje, desse nosso encontro, lembro a cada um de pegar a sua água para poder fluidificar durante todos os trabalhos aqui da palestra que nós vamos acompanhar. Pega o seu copinho de água, uma jarra de água e coloca aí pertinho de você, que é para ser fluidificada durante os trabalhos, tá bem? Então, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, buscando o apoio da espiritualidade superior, dos espíritos amigos, nossos guardiões, vamos pedir que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja disposto a assimilar todos os ensinamentos que vamos receber durante a palestra de hoje. Que nós possamos estar abertos ao trabalho do Cristo, que nós possamos atender ao seu chamado a cada momento, trazendo para nós toda a harmonia, toda a empatia e toda a compaixão que ele nos ensina, que ele nos traz em seus evangelhos, em seus ensinamentos, para que a gente possa aplicá-los no nosso dia a dia, no nosso irmão, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos e principalmente com aqueles que estão mais necessitados, que precisam de um conforto, que precisam de uma palavra amiga, que precisam da nossa solidariedade. Esteja conosco, Pai amado, neste momento em que vamos receber mais ensinamentos vindo da sua senda de luz, que esses ensinamentos possam estar prontos dentro do nosso ser, do nosso coração, para que possam ser colocados em prática a cada momento, favorecendo as nossas atitudes e melhorando o nosso dia a dia, a nossa caminhada para o teu reino. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, começando então os trabalhos, aberto aqui os nossos primeiros momentos, vamos agora receber o nosso irmão Marcos Bragato, que hoje vai trazer para nós o tema O Pão da Vida. Vamos acompanhar. Queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz, é uma satisfação, uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos, né, do Evangelho, para falarmos um pouco sobre a mensagem de Jesus, sob a luz aí da doutrina espírita. Inicialmente, eu gostaria de já agradecer, né, pela oportunidade, mas, sobretudo, de cumprimentar os amigos do Centro Espírita André Luiz por esse ano de comemorações. A casa comemora 60 anos de fundação. Sabemos que esse centro, né, o Centro Espírita André Luiz, é pioneiro aqui no Distrito Federal, tem uma história muito bonita, de muita luz, de muito esclarecimento, de muita iluminação aqui nas terras, né, do Planalto Central, e todos vocês sintam-se então abraçados, tanto os encarnados como os desencarnados. Sabemos que é um trabalho em equipe, de uma grande equipe, né, dessa casa, que nos acolhe sempre com muito carinho, com muita fraternidade. Parabéns a vocês por esse belíssimo trabalho que vocês desenvolvem, então, há 60 anos aqui no nosso Distrito Federal. Bem feito esse registro, nós vamos então passar agora ao nosso tema de hoje. Selecionamos aqui uma passagem evangélica que é registrada pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, que é a primeira multiplicação dos pães. Essa passagem ela está registrada, então, no Novo Testamento, pelos 4 evangelistas, e nós vamos, então, aproveitar esse momento para conhecermos um pouco dessa mensagem de Jesus, onde ele vai nos falar tanto do pão
material como do pão espiritual, sobretudo do pão espiritual que nós tanto necessitamos, aquele pão, aquele alimento que, quando nós nos então apropriarmos dele de uma forma mais consciente, não teremos mais fome, como assevera Jesus, né? Então, na passagem, no capítulo 6 de Marcos, nós vamos ler o trecho registrado por esse evangelista, nos versículos de 30 a 44, nós vamos então fazer a leitura e vamos fazer também os comentários ao longo da leitura. Então, Marcos registra da seguinte forma essa passagem. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão, e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhos distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Bem, aqui nós vemos então nessa passagem que Jesus, ele busca, né, um retiro, busca alguns momentos de reflexão junto com os 12 discípulos. Amélia Rodrigues, né, essa benfeitora que pela psicografia de Divaldo Franco nos traz na obra Luz do Mundo, capítulo 7º, uma lição muito bonita intitulada O Pão da Vida. Ali ela nos conta que nesse momento Jesus recebera a notícia da morte de João Batista. Foi quando então João Batista é preso e depois decapitado. Todos nós conhecemos, né, essa passagem. Ele que tinha sido o grande anunciador, aquele último que anunciou então e passa a Jesus, né, o bastão, vamos dizer assim, quando ele diz, né, que era preciso que ele diminuísse para que o Cristo então crescesse. E então, dali para frente, Jesus inicia a sua missão efetivamente de divulgação da Boa Nova. E aí, então, nesse momento é que Jesus, então, depois que os discípulos atenderam muitas das pessoas que os procuravam, Jesus os convida para subirem ao barco e se retirarem a um lugar deserto, né? Observando essas informações que nós encontramos no Novo Testamento, nós identificamos que eles então partem de Cafarnaum e vão de barco até Betsaida, aproximadamente entre 6 e 10 quilômetros de distância,
só que o que ocorre? Quando eles então adentram no barco e o barco se afasta, a multidão que o buscava, observa a inclinação e a direção que o barco toma e vai acompanhando por terra, de forma que a multidão acaba chegando antes, né, no ancoradouro para o barco lá em Betsaida, e quando Jesus então chega lá com os discípulos, ele se depara com aquela multidão e é tomado de compaixão, como diz aqui no relato de Marcos. Ele então é tomado de compaixão porque percebe que aquela multidão estava ali como ovelhas sem pastor. E ele, o grande pastor de almas, ele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia para toda a humanidade. Então, ele se dirige, reúne-se então com todo aquele agrupamento, que não era pequeno, né? Vimos aí cerca de 5.000 pessoas, e então ele começa a ensinar muitas coisas e transmitir a sua mensagem. Em determinado momento, os discípulos ficam preocupados, porque a hora já se avançava e era preciso então dispensar aquelas pessoas daquela grande multidão, né? Quando nós vemos essa expressão multidão no Evangelho, nós vemos, Emmanuel vem nos alertar, né, nas suas obras, que multidão, nós também somos integrantes da multidão, né? E que a multidão que busca Jesus, busca pelos mais diversos motivos, cada qual dentro do seu grau de compreensão, do seu grau de entendimento, e é por isso que Jesus tem uma grande compaixão por todos nós, porque nós que ainda somos espíritos a caminho, né, do nosso processo, estamos a caminho dessa perfeição que todos chegaremos, mas sabemos que ainda temos muito a aprender, muito a caminhar nessa direção. Então somos ainda espíritos bastante necessitados, bastante doentes da alma, e que então somos sempre vistos por Jesus, por esse grande médico de almas, com muita compaixão, e ele nunca nos deixa, né? Ele está sempre ao nosso lado, ele é o nosso amigo de todas as horas, e essa passagem do pão vem confirmar que ele, na verdade, e ele se intitulou assim, numa outra passagem, ele é o pão da vida. Ele é esse alimento espiritual que todos nós tanto necessitamos, né? E nessa passagem existe todo um simbolismo, porque então a multidão, ali toda reunida, e estava também faminta, né? Faminta de informações, faminta do espírito, mas também faminta da matéria, né? E então Jesus pergunta aos discípulos: o que tendes, né? Ou seja, todo esse diálogo, Jesus então, conversando com os discípulos, levando assim, buscando que eles entendessem que a verdadeira mensagem ali era do pão espiritual, mas os discípulos muito mais preocupados naquele momento em saciar a fome material daquela multidão, né? Por isso que queriam que eles fossem dispensados, para que eles ainda pudessem buscar nas cercanias o que comer, né? Mas Jesus então pergunta: o que tendes, né? Essa pergunta é muito importante, é muito simbólica e relevante, porque quando Jesus pergunta o que tendes, Emmanuel vai nos trazer em Palavras da Vida Eterna a seguinte colocação. Ele vai dizer que essa passagem denota precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência, né, divina como base para o socorro que suplicamos. É isso que Emmanuel vai colocar. Então, ou seja, Jesus ali vai sim promover a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós sabemos pela doutrina espírita que isso é perfeitamente possível, porque Jesus, como um espírito puro, conhecia todos, né, tinha todo o conhecimento da manipulação fluídica para que pudesse, então, produzir esses elementos materiais. Ele, que é o grande construtor do nosso planeta, né, Emmanuel nos traz em A Caminho da Luz que Jesus
participou diretamente da elaboração, né, de toda a construção do planeta Terra. Então, aquele que consegue manipular os fluidos e formar um planeta, fazer alguns pães e alguns peixes, torna-se algo bastante mais simples, né? Isso não era uma complicação, era uma coisa que para Jesus, algo perfeitamente possível, e ele o faz, né? Mas na realidade aqui, Jesus está então fazendo com que os discípulos possam refletir um pouco. Por quê? Eles já também tinham condições de oferecer algo. E esses poucos peixes e esses poucos pães que havia ali disponível, na verdade representam as nossas migalhas, as nossas possibilidades, né, dentro já da nossa caminhada evolutiva. Então, todos nós dispomos já de recursos que podemos compartilhar, que podemos dividir com os nossos irmãos. Não podemos ainda multiplicar os pães, mas temos sim já um pouco conosco, né? E como se diz, o pouco que temos com Jesus vira muito, se multiplica. E a gente observa isso também nos trabalhos espíritas, nas reuniões, nas casas espíritas, que os benfeitores espirituais também estão sempre conosco, nos amparando quando nós nos dispomos a ajudar, quando nós nos dispomos a nos movimentar na direção do bem. Apesar dos nossos recursos ainda serem poucos, mas eles multiplicam, eles complementam, né? Quantas vezes nós não ouvimos relatos de pessoas que tinham tão pouco e a hora que ela começa a se movimentar, o recurso aparece. Nós vamos ver relatos desses com Chico Xavier. Muitas vezes Chico Xavier ia para as comunidades periféricas de Uberaba sem ter nada para distribuir. E muitas vezes, em estando lá, surgiam carretas, surgiam os recursos, alguém, né, encaminhou, enviou. Então a gente vai ver que a espiritualidade, né, está sempre atenta a esses nossos propósitos, bons propósitos na direção do bem, esperando que nós nos movimentemos para que eles possam, então, possamos sintonizar com eles e eles nos complementarem, nos auxiliarem. Então é isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos, que tendes, né? Porque ficaria impossível ajudar, né, sem que houvesse a boa vontade, né? Se nós resolvermos cruzar os nossos braços e enregelar os nossos corações, como que a espiritualidade vai operar por meio dos nossos braços ou dos nossos corações? Então, há necessidade de que nós ofereçamos, ainda que sejam as nossas migalhas, ainda que sejam os nossos recursos, poucos, mas voltamos a repetir, né? O pouco com Jesus, o pouco com os benfeitores espirituais se multiplica. E é isso que está implícito nessa passagem. Então, quando os discípulos trazem 5 pães e 2 peixes, Jesus ora ao Pai, né, abençoa aquele alimento, porque em tudo, né, como diz Paulo, dai graças de tudo, porque Deus nos provê de todos os recursos. Nós somos espíritos que recebemos do Pai, do Criador, todas as condições necessárias para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, né? E nós precisamos ficar atentos o que nós fazemos com esses recursos, né? Nós proporcionamos a multiplicação desses recursos, nós proporcionamos o bom uso desses recursos, né? Ou será que nós muitas vezes, né, como a parábola dos talentos, queremos enterrar e deixar guardadinho e não fazemos nada com aquilo? Qual é a nossa postura diante dessa mensagem, né, de Jesus, da multiplicação, então, do bem, da multiplicação dos recursos? Então, é importante essa nossa disposição nessa direção, né, na direção do bem. Tem uma outra mensagem de Emmanuel no Fonte Viva, que ele vai dizer assim: a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento.
Então, veja que exemplo belíssimo que Emmanuel nos traz, né? Nós sabemos que a energia elétrica que chega na nossa casa não está ali por obra do acaso, né? Existe uma usina gigantesca, ou por outras vezes uma usina mais singela, mas tem uma usina que está produzindo e fazendo com que esse recurso chegue até a nossa tomada. Não chega com a mesma tensão, ela vem numa tensão muito maior, né? Então, a usina mais poderosa, né? Vamos pensar aqui em Itaipu, que é a nossa maior usina, é a usina né, que está entre as maiores do mundo, não prescinde da tomada humilde. Nós não conseguiríamos buscar energia diretamente lá. Ela precisa vir por esse caminho e nós, então, acionarmos na humilde tomada o recurso que nós necessitamos. Então, é isso. Jesus é essa usina poderosa, né, de energia, de amor, de compaixão, né? E nós somos as humildes tomadas, aqueles com quem ele conta, né, para que possa multiplicar, para que possa fazer chegar a todos a sua mensagem, o verdadeiro pão espiritual, o pão da vida, que na verdade é o Evangelho, né? Agora, não com palavras, né? Não com palavras. É muito importante que nós tenhamos também essa percepção de que nada adianta nós ficarmos falando do Evangelho se nós não realizarmos dentro de nós o maior milagre de todos, que é a nossa transformação moral, né? Esse é o verdadeiro milagre, porque a multiplicação dos pães é um fenômeno natural. Jesus manipulou fluidos que existem na natureza, dos princípios, né, do fluido cósmico universal para a elaboração desse material. Então ele não derrogou nenhuma lei natural, né? E nós vamos ver então que a grande mensagem de Jesus vem para que nós possamos operar, aí sim, uma grande transformação, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, né? Nós realmente compreendermos a sua mensagem na essência, a sua mensagem de amor e conseguir praticá-la, conseguir colocar, né, em ação. É por isso que a doutrina espírita traz por divisa: fora da caridade não há salvação. Porque o que é a caridade? A caridade é o amor em ação, né? Joana de Ângeles vai dizer que a caridade é o combustível, é a ação no bem movida pelo combustível do amor. Essa é a caridade. Então, sempre que nós nos dispomos a fazer o bem, né, é importante que nós coloquemos ali naquele gesto, naquele ato, esse sentimento, o amor, né? Porque é isso que vai fazer com que a caridade, então, se complete. Porque se nós não colocarmos amor nos nossos gestos, né, na nossa ação, nós podemos estar fazendo filantropia, nós podemos estar sim distribuindo bens materiais, mas não caridade. A caridade pressupõe o sentimento de amor, né? Então é a diferença fundamental quando vamos nos engajar num trabalho de amor. É isso, é o que nós vamos doar de nós, né? Aqui, por exemplo, Jesus utiliza os discípulos para distribuir os pães, mas eles não haviam produzido os pães, né? O que eles tinham eram as migalhas, que foram transformadas por Jesus e eles ajudaram a distribuir. Ótimo, já é um bom caminho, né? Mas além dos pães, também entrou a doação de cada um deles, no contato com os irmãos, uma palavra amiga, né? Um sorriso, um abraço, né? Então, é isso que Jesus espera de cada um de nós. Qual é a nossa contribuição? Porque a partir do momento que nós nos colocamos nesse movimento, nós vamos ser auxiliados pelos benfeitores espirituais, pelos mensageiros e pelo próprio Cristo, multiplicando então esses recursos, né, de forma a que nós possamos então
melhorarmos, avançarmos, ou seja, nós sabemos, né, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é a... Ele fala qual que é a questão da encarnação, né, qual é o objetivo, né, da encarnação dos espíritos. Aqui, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele vai dizer, né, Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Interessante isso, né? Deus nos impõe, nós não temos a opção de não encarnarmos. Essa opção está descartada, né? Ah, eu gostaria de ficar no mundo espiritual e fazer toda a minha evolução lá. Não preciso, não quero descer para a matéria. Por que eu vou passar por todas as dificuldades da matéria? Eu faço aqui em cima mesmo. Não, não temos essa opção. E aí os espíritos colocam Deus, lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que depois de todos os nossos aprendizados, tanto intelectuais quanto as aquisições morais, vamos chegar à condição de perfeição que nos é possível, né? Mas tem um outro objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, esses dois objetivos, nós não estamos aqui simplesmente para cuidar da nossa evolução individual. Nós temos uma outra missão que todos nós possuímos, que é contribuir com o progresso da coletividade. Então, a nossa participação nessa comunidade chamada humanidade tem esse caráter. Cada um de nós é uma pecinha nessa engrenagem e nós nos complementamos. Então, o nosso trabalho é o nosso quinhão, né, dentro dessa orquestra, dessa organização chamada Planeta Terra. Então, para que nós estejamos aqui reunidos nessa ferramenta, alguém precisou produzir esses equipamentos, alguma inteligência precisou desenvolver os aplicativos. Olha quantas pessoas já trabalharam para que nós possamos, então, nos comunicar por aqui, nesse período de grande reflexão que está sendo, né, esse momento da pandemia, que sabemos que tem um propósito, tem uma finalidade, e que nós precisamos confiar em Deus de que tudo isso não é por acaso, não é? Todas as situações que estão aí colocadas têm uma razão de ser e precisamos ter muita serenidade e muita confiança em Deus nesse momento. Mas voltando então à nossa passagem da multiplicação dos pães, Jesus então sacia a fome material pela multiplicação dos pães, mas também passou o dia todo com esses irmãos, ensinando, passando uma mensagem de esperança, de consolação, curando, não é? Então, Amélia Rodrigues vai nos dizer, eles chegaram no período da manhã, ainda lá em Betsaida, e já era, então, hora avançada, tá, né? O dia já estava perto de terminar, e eles preocupados, então, com o que eles comeriam, né? Então, a gente vê que essa questão do alimento espiritual, aquilo que era necessário, mas tem outro lado, e da nossa parte, né? Porque Emmanuel também vai dizer, na obra Segue-me, tem uma lição intitulada Sinais do Céu, que Emmanuel vai dizer o seguinte: o homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. Então, o que ocorre? Jesus oferece ali o pão espiritual, mas nem todos estão preparados, nem todos possuem a visão espiritual necessária para compreender. É por isso que muitos daqueles que ali estavam, depois de saciada sua fome física, pensaram, se retiraram e não fizeram a transformação. A gente vai ver muitos relatos no Evangelho de pessoas que foram curadas por Jesus e que sequer voltaram para agradecer, né? Quando a gente vai ver a cura dos 12 leprosos, quantos voltaram? Só um retornou para agradecer.
Então veja, não é uma questão de produzir fenômenos, não é uma questão de curar o nosso corpo físico, a questão é mais profunda, né? A questão é o quanto nós estamos dispostos a compreender o Cristo. E compreender o Cristo significa abrirmos mão do homem velho, né? Deixarmos as nossas imperfeições de lado, os nossos apegos, muitas vezes, a coisas ainda muito pequenas, muito mesquinhas, né? Como diz Emmanuel, nós queremos alcançar os píncaros da evolução, mas não queremos tirar o nosso pezinho aqui do planeta Terra, porque nós ainda nos comprazemos, né? Nós ainda nos locupletamos de muitas questões aqui da matéria, né? Nós ainda nos satisfazemos com, com a vida material, em detrimento, muitas vezes, do nosso desenvolvimento espiritual. Então, claro, cada um de nós vai chegar a seu tempo, nós sabemos que todos chegaremos, como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá, né? Mas o quanto mais tempo nós nos demorarmos nesses estágios que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, prolongaremos mais o nosso sofrimento, não é? E quanto mais acelerarmos esse nosso processo de renovação interior, mais rapidamente ascenderemos na escala evolutiva. Então é importante nós ficarmos atentos a esse pão espiritual que o Cristo nos oferece e que também nos oferece a doutrina espírita. Quando Jesus se refere ao pão, ele se refere ao pão nessa passagem, mas em inúmeras outras passagens. O pão é citado também por Isaías no Velho Testamento. Jesus cita também, naquela ocasião da última ceia, tem uma passagem muito bonita no livro Boa Nova, aonde eu vou até resgatar aqui, no livro Boa Nova, no capítulo da última ceia, Humberto de Campos narra esse encontro dizendo assim: está muito próximo, Jesus dizendo, né? Amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Então a gente vai observar que o pão e o vinho, ele é uma simbologia, né? O pão como a simbologia da mensagem do Evangelho e o vinho como o espírito renovador. E nós vamos ver essa questão do vinho muito presente também na codificação. Quando a gente pega Prolegômenos do Livro dos Espíritos, ali, Prolegômenos é assinado por diversos espíritos de luz, dentre eles o espírito de verdade, né? Aonde eles vão trazer também esse emblema. A gente vê lá aquela cepa, a uva, então ele faz uma outra vez uma referência à questão do vinho, da uva, né, onde ele vai dizer, né, que porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então veja, aquilo que Jesus falou na última ceia, isso está presente na vinda do Consolador prometido, e depois ele faz uma nova alusão na questão 196A, quando ele vai falar do Espírito e ele compara, então, ao nosso processo de evolução espiritual com esse processo de depuração desse vinho, desse licor, né, que é a nossa essência. Então é um processo de depuração. Então a gente vai ver a ligação, né? Jesus sempre presente conosco, tanto lá atrás, na época da Boa Nova, como agora também no Consolador prometido.
Então, é importante que nós estejamos atentos a essas mensagens, né? Para que a gente possa encerrar, eu queria trazer mais um trechinho da obra de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, aonde Emmanuel vai dizer assim, vou ler textualmente, é no capítulo 91 do Vinha de Luz. Ele diz assim, a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então a gente vai observar aqui esse constante convite que Jesus nos faz, que Emmanuel nos faz, que Allan Kardec nos faz, para que nós nos movimentemos no bem, né? Então, ainda com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas imperfeições, né? Então, nós não podemos esquecer disso. Nós somos, sim, espíritos que buscamos, né, o pão espiritual, mas também já somos espíritos que já dispomos de migalhas que podem ser colocadas também à disposição daqueles que necessitam. Então, acho que esse é o grande convite que essa passagem da multiplicação dos pães nos traz, né? A nossa consciência de espíritos imperfeitos, sim, que estamos buscando ainda assimilar, compreender melhor a mensagem do Cristo, mas, ao mesmo tempo, já em condições de oferecermos, de estender, sim, as nossas migalhas, que, em sintonia com o Cristo, em sintonia com os benfeitores espirituais, poderá, então, promover melhorias, né? Promover o bem, levar, então, o amor, a esperança a todos os nossos irmãos. E é o que todos nós desejamos, né? Que todos nós possamos caminhar mais unidos, mais fraternos, mais amorosos, né? Que nós possamos reclamar menos, se possível nem reclamar, só agradecer, porque nós recebemos muito, Deus nos provê tudo, e o mínimo que nós podemos fazer é retribuir tudo isso que nós recebemos, ainda que seja com as nossas migalhas. Então, que nós possamos refletir sobre esse tema, e desejo, mais uma vez, a todos os nossos irmãos do Centro Espírita André Luiz, todo o êxito, toda a alegria, que continuem espalhando o bem, né, sendo esse foco de luz aqui no nosso Distrito Federal para toda a humanidade. Um grande abraço a todos, muita paz. Muito obrigada ao irmão Marcos Bragato por essa maravilhosa palestra, né? Tantas coisas instrutivas que vão sempre alimentar a nossa caminhada, né? Nos fortalecer esse alimento que é o pão da vida, que é trazido por nosso Mestre Jesus, com certeza estará agora mais firme, mais presente, mais constante na nossa vida. Mas também agradecemos a cada um de vocês que acompanhou aqui o nosso trabalho, lembrando que as redes sociais do André Luiz estão à disposição de todos, com as palestras que podem ser revistas, podem ser, né, acompanhadas em qualquer momento. Lembrando que sempre ao vivo, às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17 horas, o Centro Espírita André Luiz está com palestra pública online, né, à disposição de todos. Vamos, então, encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus a sua presença junto de nós, agradecendo a falange espiritual, aos espíritos maiores que estão sempre a nosso caminho, em nossa atenção, nos protegendo, nos guiando. Pedimos à espiritualidade que fluidifique as águas que foram colocadas aqui pelos nossos irmãos durante a palestra, que esteja ela repleta de suas bênçãos, de suas luzes, de seu amor e de todo e qualquer medicamento, todo e qualquer remédio que seja necessário aos nossos irmãos, a cada um de nós.
Obrigada, Pai querido, Pai amado, por estarmos firmes na tua luta, por estarmos dispostos à sua ceifa, à sua lavoura. Obrigado por esse momento, obrigado pelos irmãos que estão a nosso auxílio, que estão à nossa disposição, nos trazendo o seu amor, nos trazendo o seu amparo, nos acolhendo com todo carinho, com toda dedicação. Pedimos também, mais uma vez, Senhor Jesus, que nos dê a força necessária para que não esmorecemos, para que continuemos na sua caminhada, para que continuemos no seu exemplo, seguindo as suas orientações, vivendo o seu amor a cada momento, a cada segundo da nossa vida, para que possamos ter a compaixão necessária, a solidariedade e o amor que foi ensinado por ti aos nossos irmãos também. Mais uma vez agradecemos os trabalhos dessa Casa André Luiz, pedimos a sua proteção para cada um de nós, para cada um dos nossos lares e para essa casa abençoada que nos acolhe, nos recebe e nos orienta. Muito obrigada, Pai amado, muito obrigado, Mestre querido. Esteja conosco todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.